em Davi, na herança do filho de Jessé, cada um às suas tendas, ó Israel. Este texto fala de uma revolta contra Davi, entendem? Na pessoa de Seba. Versículo 2: então todos os homens de Israel deixaram de seguir Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém os homens de Judá se uniram ao seu rei desde o Jordão até Jerusalém. Versículo 6: então disse Davi a quem? A Abisai. É bom o líder saber os homens que estão à sua volta, amados irmãos. Aos raízes, aos troncos e às folhas. Todos são precisos. As folhas são precisas para dar sombra. Os troncos são precisos para cortar e fazer lume quando estamos com frio. As raízes não se tocam, estão lá, são precisas para que a árvore continue viva. Um líder tem que saber quem são aqueles que estão à sua volta. Todos são precisos, mas uns são folhas, outros são troncos e outros são raízes. Todos são precisos. Mas, amados irmãos, o Abisai era a raiz. E Davi sabia que Abisai era a raiz. Aleluia. E ele foi falar com Abisai. Então disse Davi a Abisai: mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão, pelo que toma tu os servos do teu senhor e persegue-o, para que porventura não ache para si cidades fortes e escape dos nossos olhos. Versículos 21 e 22. A coisa não é assim. Porém um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe. Joabe era irmão de Abisai. Este serviço foram os dois, Abisai e Joabe. Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, entrou a todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e lançaram a Joabe. Então tocou esta buzina e se retiraram da cidade, cada um para as suas tendas, e Joabe voltou a Jerusalém ao rei. Vemos novamente Abisai e o seu irmão Joabe ao lado de Davi, agora desfazendo uma revolta contra o rei. Um verdadeiro homem leal apaga o fogo das revoltas e rebeliões. A palavra fala que a rebelião é como espírito de feitiçaria. E sempre houve e sempre haverá rebelião entre o povo do Senhor. Amados irmãos, mas ai daquele por quem a rebelião começa. Melhor lhe fora atar uma mó de moinho ao pescoço e atirar-se. Eu não queria estar no lugar de ninguém que faz uma revolta. Amados irmãos, no meu ministério, e falo na primeira pessoa, já me aconteceu de tudo. Infelizmente já vivi algumas revoltas dentro da igreja e algumas vezes tive a sensação que podia ser o fim. Mas no último momento, Deus tem enviado Abisais para matarem os gigantes e cortarem as cabeças dos Sebas. Deus sempre usa alguém para cuidar do nosso paraquedas quando estamos de acordo com a vontade do Senhor. Abisai acabou com a revolta contra o rei. Amados irmãos, eu lembro-me que um dia, no início dos Levitas de Cristo, estamos a falar de talvez há 16 anos, o diabo levantou um homem contra mim e contra o meu ministério de uma forma violenta. Matei-lhe a fome, dei-lhe um teto, dei-lhe honra no início da obra dos Levitas de Cristo. Juntou um grupo e numa reunião queria que eu entregasse a direção da obra que fundei. Mas um pastor, amigo meu, um irmão brasileiro que está no Brasil agora, levantou-se, agarrou-lhe pelos colarinhos e meteu-o fora da casa e disse: tem vergonha o que estás a fazer com o homem de Deus. O Senhor, amados irmãos, sempre usa pessoas, homens, mulheres, situações para que o paraquedas abra e nós continuemos a nossa missão em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, para concluir, este personagem bíblico pouco conhecido, mas que cuidava bem do paraquedas de Davi, vocês vejam agora no capítulo 23, versículo 18. Vejam a bravura do Abisai. Capítulo 23, versículo 18, diz: também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia,
era a cabeça de 3. Era um dos 3 que estavam mais próximos de Davi. Este alçou a sua lança contra quantos? 300. Quantos? 300 e os feriu. E tinha o nome entre os 3. Amados irmãos, um homem que tinha esta coragem, ele lutou contra 300 homens e o feriu. Vejam a fúria deste homem, a força e a resiliência deste homem em lutar as causas de Deus. Aleluia. Cada vez que Abisai se apercebia que Davi corria risco de vida, ele se transformava na sua defesa e era o seu paraquedas. Fosse um homem, fossem 300, ou fosse todo Israel, como aconteceu no tempo de Absalão, ele lá estava, com a espada na mão, lutando em favor da vida do servo do Senhor. Para muitos estes homens são uns anónimos, mas para Deus não. Os seus nomes estão escritos nos céus. Amados irmãos, que nós nos possamos fazer rodear de homens leais e fiéis como o Abisai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vocês queriam ter um Abisai como amigo? Eu queria ter um Abisai como amigo. O Abisai, se ele se apercebia que alguma coisa colocava em risco a vida de Davi, ele se transformava, amados irmãos. Davi foi conhecido, teve nome, o Abisai, quase um anónimo, mas ele tem o galardão dele na glória. Os irmãos acreditam, amados irmãos? Quantos e quantos anónimos têm o seu nome escrito no livro da vida e têm também nos altos do Senhor, aleluia, em todas as bênçãos e regalias eternas. Eles não são esquecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostava de trazer outro personagem. Vamos falar de 2 personagens. Um personagem bem conhecido, mas que sem o outro que não é tão conhecido, ele não teria a fama que teve. Vamos pensar num personagem pouco conhecido, mas que sem ele, o grande e conhecido Jeremias não deixaria o legado que deixou. Alguém conhece ou ouviu falar de Baruque? Baruque? Conhece aí, já ouviram falar de Jeremias? Quem já ouviu falar de Jeremias? Amém. Baruque. Quem foi Baruque? Glória a Deus. Baruque foi amigo, foi confidente, foi secretário e foi escrivão de Jeremias. Aleluia. Vamos lá a Jeremias capítulo 36. Glória ao Senhor. Jeremias capítulo 36, versículos 4 a 7, e depois mais alguns eu vou indicando aos irmãos. Jeremias 36, 4 a 7, diz assim a palavra do Senhor. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias todas as palavras do Senhor que ele tinha revelado no rolo de um livro. E Jeremias deu ordem a Baruque dizendo: eu estou encerrado e não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu e lê pelo rolo que escrevestes da minha boca as palavras do Senhor aos ouvidos do povo na casa do Senhor no dia de jejum, e também aos ouvidos de todo Judá vindo das suas cidades. Versículo 7. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor e se converta cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. Vamos ler do versículo 15 ao versículo 20. E disse-lhe: assenta-te agora e lê-o aos nossos ouvidos. E leu Baruque aos ouvidos deles. E sucedeu que, ouvindo eles todas aquelas palavras, se voltaram temerosos uns para com os outros e disseram a Baruque: sem dúvida nenhuma anunciaremos ao rei todas estas palavras. E perguntaram a Baruque, dizendo: declara-nos agora como escrevestes da sua boca todas estas palavras. E disse-lhes Baruque: com a sua boca ditava-me todas estas palavras e eu as escrevia num livro com tinta. Então disseram os príncipes a Baruque: vai, esconde-te, tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estás.
Versículo 20. E foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elissama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. 22 a 24. Então o rei, assentado na casa de inverno pelo 9º mês, estava diante dele um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Geldi lido 3 ou 4 folhas, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou ao fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram, nem rasgaram as suas vestes, o rei e todos os seus servos que ouviram aquelas palavras. 27 e 28. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com as palavras de Baruque. E escreveram na boca de Jeremias, dizendo: toma ainda outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro volume, o qual Joaquim, rei de Judá, queimou. Versículos 30 e 32 para concluir. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá: não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor do dia e à geada de noite. Versículo 32 e último. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, na boca de Jeremias, todas as palavras do livro de Joaquim, rei de Judá, tinha queimado, e ainda se acrescentaram a elas muitas palavras semelhantes. Amados irmãos, vamos tentar interpretar aquilo que nós lemos. Eu não serei longo, mas é importante vocês perceberem esta história bíblica, que é muito, muito edificante. Jeremias estava proibido de entrar na casa do Senhor pelo rei. Reparem que Jeremias era a boca de Deus na terra. Amém, amados irmãos? Jeremias era o profeta, a boca de Deus na terra. É interessante pensar que a boca de Deus na terra não podia entrar dentro da casa do Senhor. Infelizmente, nem sempre a voz de Deus está dentro do templo. Infelizmente, nem sempre a voz de Deus está dentro do templo. Um dia, a caminho do templo, Pedro e João curaram em nome de Jesus um mendigo do lado de fora do templo, para que ele depois pudesse ser abençoado dentro do templo. É mau quando assim acontece. Nós queremos que milagres aconteçam dentro do templo. Amém, meus irmãos? Amém. Nós queremos que as palavras do Senhor possam ser ditas dentro do templo. Posso ouvir o amém da igreja? Amém. Porque aqui nós sentimos a presença do Senhor. É assim que deve ser. Amados irmãos, aqui aparece Baruque como o seu paraquedas, a fim de que a mensagem pudesse ser transmitida. Jeremias ditava as palavras e Baruque escrevia no rolo e o mandou ler na casa do Senhor. Jeremias mandou o Baruque ler o rolo no dia do jejum. Nada é por acaso. Ele pensou que assim os seus corações estivessem mais sensíveis para receber a mensagem. Quando nós estamos em jejum, o nosso espírito está mais pronto. A carne está fraca, mas o nosso espírito está mais pronto. Ele até pediu que as palavras fossem lidas no dia do jejum, para ver se assim eram aceitas e o povo se arrependia. É interessante, pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor e se converta cada um do seu mau caminho. Baruque, amados irmãos, foi obediente e fez exatamente como Jeremias pediu. E ao ouvirem aquelas palavras, interessante, caiu temor sobre eles. E eles decidiram levar aquelas palavras ao rei. Já foi uma grande vitória, amados irmãos. Os religiosos de então, que não queriam nada com Deus, foram sensíveis àquelas palavras. De tal maneira que disseram: Baruque e Jeremias, escondam-se. Nós vamos ler estas palavras a Joaquim. Mas o seu coração é perverso. Escondam-se. Baruque assumiu o risco, tal como o profeta do Senhor. E esta atitude, amados irmãos, demonstra admiração e respeito a Deus e a Jeremias. Não foi Baruque que ouviu. Não digas, eu sou uma criança, porque eu colocarei as minhas palavras na tua boca.
não foi Baruque que recebeu esta mensagem, foi Jeremias. Mas Jeremias estava impedido. E o Baruque adotou, aleluia, esta mensagem e ele as transmitiu através da sua própria boca. Ele assumiu ser a voz de Jeremias ao ler os rolos. Amados irmãos, quando no verso 17 lhe perguntaram como escreveu todas aquelas palavras, de imediato Baruque disse: Jeremias falava e eu escrevia. Ou seja, Baruque não tirou proveito próprio ou vanglória indevida. Quantos e quantos vão à internet, tiram uma mensagem da internet, uma mensagem qualquer, sobem ao púlpito e dizem: o Senhor me tocou transmitir esta mensagem. Mensagem copiada, mensagem que tiraram da internet, 10 minutos, não perderam nem meia hora, nem uma, nem duas, nem três, nem quatro, que é o tempo que demora uma mensagem a fazer. E dizem que o Senhor me esclareceu, o Senhor me iluminou, o Senhor me revelou. Mentira! Tiraram da internet. Estão a entender, amados irmãos? Jeremias, ele foi sério. Ele foi sério. Jeremias, ele disse, ele